Bom, para que seja decretada a prisão preventiva é preciso que haja o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos. O ex-presidente, ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gotas, de forma bem seletiva, o Bolsonaro nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista da Polícia Federal. O pior que aconteceu se deu no dia 8 de janeiro de 2023, quando um punhado de vândalos e algumas centenas de manifestantes, inconformados com o resultado oficial das eleições, tiveram acesso facilitado aos prédios dos 3 poderes lá em Brasília, ocuparam esses edifícios por algumas horas. Estavam todos desarmados, desarticulados, sem apoio militar ou apoio popular. E, aparentemente, o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Ele estava fora do país, ele estava hospitalizado e, no mesmo dia, ele se manifestou contra os atos de vandalismo que ele comparou aos frequentes protestos violentos da esquerda. Mas, enfim, o mais importante aqui é a gente se ater aos fatos. Não houve golpe de Estado, não houve ruptura democrática, não houve violência contra autoridades. Nada disso foi colocado em ação. Ou seja, se houve cogitação, discussão, planejamento ou até preparação de algo desse tipo, nada disso foi levado a cabo e nada disso teve efeito prático. E por isso, a lei penal brasileira não pune esse tipo de conduta. É o que se chama no direito de atos preparatórios. Ou seja, reuniões, consultas, a redação de minutas, conversas ao celular, requisição de orçamento, elaboração de planos, tudo o que foi descrito no relatório da PF, embora reprovável, não é criminoso. Se criminoso fosse, todas as autoridades militares que tiveram ciência desses eventos, incluindo os chefes das Forças Armadas, deveriam responder pelo menos pelo crime de prevaricação, por não terem comunicado o suposto golpe às autoridades competentes. E aí fica a pergunta, se a Polícia Federal tem tanta certeza que estava em curso um golpe de Estado, por que não indiciou o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica por prevaricar? Mas vamos retomar aqui os 2 principais crimes pelos quais os investigados foram indiciados. É tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nesses 2 casos, está escrito na lei que o crime só se configura por meio de violência ou de grave ameaça. Então, onde estão os indícios de que o ex-presidente e os demais indiciados coagiram alguém ou empregaram de violência para subverter a democracia? Se essas provas existem, elas ainda não foram apresentadas, Leandro. E graças a Deus, a nossa lei ainda não pune as ideias ruins, apenas as ideias ruins colocadas em prática, efetivamente tentadas, efetivamente executadas. Enforcamentos, envenenamentos e golpes imaginários não são crime e não deveriam ensejar a prisão de ninguém.